Egito Antigo, uma das civilizações mais fascinantes de todos os tempos. E é sobre esse tema que eu quero falar no vídeo de hoje. Para isso eu vou usar um filme chamado O Egípcio, de 1954, baseado em um livro de mesmo nome. Mas antes de falar sobre esse filme, eu quero contar um pouco sobre como eu conheci essa história, porque foi um fato que me marcou bastante, tá? Que ficou muito ali na minha memória, tá? Muito marcado mesmo na minha memória. Bem, há mais ou menos uns 20 anos, tá? No final da década de 90, um pouco mais de 20 anos, eu encontrei esse livro na casa dos meus pais, um livro ali de mais de 500 páginas, tá? Quase 600 páginas, mas resolvi encarar ali o desafio, né? Para mim, de boa, gosto muito de ler, né? E comecei, falei, vou dar uma chance aqui para esse livro. Ele já era um livro ali bem desgastadinho, tá? Devia ser um livro de sebo. Comecei a leitura e não consegui mais parar. Fiquei absolutamente fascinada, empolgada, passava todos os meus momentos livres, né? Todo o meu tempo livre era dedicado para a leitura desse livro e realmente aquilo começou a explodir a minha cabeça, a minha imaginação, tá? Minha mente ali começou a viajar muito e eu fiquei alucinada. Quando eu terminei a leitura, eu falei, não é possível, tem que ter um filme que fale sobre essa história. E ali, por que eu falei da década de 90, né, de ser há mais de 20 anos? Porque não tinha, como hoje, internet, Google, YouTube, nada disso, né? Então, ali o máximo que eu conseguia de informação era através da revista Veja, ali alguma coisa, né, nesse sentido ali de cinema, de cultura, era através dessas fontes, tá? Não tinha outra, isso ali no interior de Minas, tá? Ainda por cima. Então eu tinha pouquíssimo acesso a esse tipo de informação, né? A locadora ali da minha cidade não tinha também, coisas assim diferentes, e eu nem sabia se existia esse filme, mas fiquei com aquilo na minha mente e queria muito que tivesse um filme que contasse aquela história. Passaram-se ali muitos anos, mais de 10 anos, eu já estava aqui morando em São Paulo, quando eu fui naquela locadora 2001, tá? Que era uma locadora aqui que tinha muito filme alternativo, tá? Muito filme fora ali do circuito comercial, né? Então ali nessa locadora, na seção de filmes bíblicos, que era também um tema que eu gostava muito, né? Eu sempre pegava um filme bíblico para assistir, quando de repente eu encontrei lá o filme O Egípcio. Falei, meu Deus do céu, quase desmaiei, quase infartei, né? Não é possível que tenha esse filme. Não, eu já sabia que existia, tá? Mas a essa altura do campeonato eu já sabia que tinha o filme, mas não fazia ideia onde encontrar ainda, né? Quando encontrei, fiquei louca, imediatamente peguei e vim assistir. Agora pensa a minha decepção quando eu percebi que o filme não trazia ali nem, sei lá, 10%, tá, da riqueza, do tesouro que era aquele livro. E que ainda por cima dava uma modificada e não trazia com tantos detalhes, com tanta intensidade como tinha sido na minha imaginação. Isso é muito comum acontecer, né? Quando a gente lê o livro primeiro, a gente cria ali com muito mais riqueza de detalhes, de informações, um mundo ali imaginário, né? E quando a gente vem para o filme, normalmente a gente se decepciona. E foi exatamente o que aconteceu com esse caso, tá? Mas, ainda assim, tanto que eu tenho aqui, comprei, né? Depois de um tempo também comprei aqui em Blu-ray. Ainda assim vale muito a pena assistir ao filme, tá? Mas a leitura do livro, já deixo claro aqui, nem se compara, ok? Bom, vamos então agora à história. Essa história vai se passar durante o reinado do faraó Akhenaton, ou Akhenaton, tá? É um faraó ali muito diferentão, muito fora do contexto, tá? Esse filme vai contar a história do médico, um curandeiro chamado Sinué. Ele
assim como na história de Moisés, tá, que vai acontecer ainda décadas depois, tá, muitos anos depois, ele também foi entregue para doação, sendo colocado ali num cestinho e colocado às margens do rio. Foi encontrado então por um casal, já um casal de não eram exatamente velhos, tá? Mas pessoas de mais idade, que era então um médico também, que se dedicou a sua vida a tratar dos pobres. Então ele não era assim exatamente muito pobre, mas era uma pessoa simples, tá? Um médico ali que cuidava dos pobres, bastante idealista. Isso na cidade de Tebas. Estamos aqui no século 14 antes de Cristo, tá? Ali 1300 e alguma coisa antes de Cristo. E ali o Sinué então é criado por aqueles pais com muito amor, com muito carinho, e também já é desde cedo introduzido nessa ciência, né, da medicina ali. Ali eles iam estudar medicina num local chamado Escola da Vida, ou Casa da Vida. Casa da Vida. E ele, desde cedo, assim, seguindo os passos do seu pai, então foi também estudar nessa escola chamada Casa da Vida. Ali é bom enfatizar uma questão que é sobre a pós-morte, né? Então ali era muito importante para o povo egípcio a sua sepultura, né? Então ali a família costumava investir muitos recursos na construção de uma sepultura digna, né, que pudesse então ser bem apresentável ali quando fosse o momento, né, de se apresentar perante os deuses, né, e ter ali uma sepultura digna. Então eles investiam bastante, era um patrimônio da família essa sepultura, tá? Então guardamos aqui essa informação. O Sinué era muito assim questionador, tá? Ele era um insatisfeito com as informações, então ele estava sempre em busca de um porquê, mas ainda era um jovem, tá? Era muito ingênuo, muito inocente, ele tinha realmente essa característica da inocência. Ele tinha um grande amigo de infância chamado Horemheb, que depois vai ser uma figura histórica também, tá? Que realmente existiu. E também, quando ele começa a trabalhar, para não conflitar ali a questão da freguesia, né, junto com seu pai, ele vai trabalhar em outro lugar. Então ali ele segue sua vida com esse amigo, Horemheb, e também com uma espécie de servo, tá? Que se junta a eles ali, e eles formam ali um trio, tá? E o seu objetivo então era seguir os passos do pai e tratar também dos pobres. Até que num determinado momento ele acaba conhecendo uma mulher vinda da Babilônia. Para mim é a maior vilã ever, de todas as histórias que eu já li, de todos os filmes que eu já assisti. A maior vilã que eu já encontrei nesse mundo literário, tá? Nefer, 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 esse era seu nome. 3 vezes Nefer, Nefer a tripla potência, né? Realmente uma figura incrível, manipuladora ao extremo, daquelas assim que, sabe aquele ditado, se me jogarem aos lobos eu volto líder da matilha? Pois então, ela volta, tá? É dessas. E esse Sinué acaba se apaixonando perdidamente por ela. Não era nem paixão, tá? Era ali quase que um vício, tá? Ele era muito louco por essa mulher. Mas quando ela o vê, o que encanta nela é justamente a sua inocência. E ela fala que essa inocência é a coisa assim mais valiosa que um homem pode dar a uma mulher e que ele só pode dar uma vez. Então ali para ela ele era um prato cheio, né? Porque realmente ele tá ali muito jovem, caído totalmente a seus pés, e ela começa a tirar tudo dele, tudo. Ele tinha sido
antes de conhecer, deixar aqui uma informação também, antes de conhecer a Nefer, tá? Vou chamá-la só de Nefer aqui. Ele e o Horemheb tinham encontrado o filho do faraó ali no deserto, tá? No momento que eles foram caçar leões, ele encontrou que o filho que viria a ser então depois o faraó Akhenaton. Estava tendo ali um ataque, acho que de epilepsia, ou alguma coisa assim, tá? E ele salva esse faraó. Logo em seguida, ele vem a ser coroado e ele dá um certo prestígio para os dois, tá? Então, para o Horemheb, ele pergunta, né, o que ele gostaria de receber como recompensa, e o Horemheb, que não era exatamente um egípcio, se eu não me engano, algo assim, não, ele não era de uma casta que permitia que ele fizesse parte das forças armadas ali do Egito, tá? Então o Horemheb pede que ele possa fazer parte da guarda ali do rei, né, da guarda pessoal do rei, e ele passa então a ser um militar. O Horemheb aqui é vivido pelo ator Victor Mature, que é bem conhecido dessa fase, né, de filmes épicos aí nessa época. Então ele é um ator assim bem conhecido. E para o Sinué, ele instituiu que o Sinué fosse o médico da sua família, o médico oficial da família, e dá para ele ali um colar do faraó, tira de si mesmo um colar e dá para o Sinué como presente, e fala que a partir daquele momento, então, ele passa a ser o médico oficial da família. Ok, depois é que o Sinué vem conhecer, então, a Nefer. E a primeira coisa que ele já entrega para ela é esse colar, tá? O colar do faraó. E assim vai. Ela, muito manipuladora, vai tirando tudo dele. Ele dá os instrumentos dele de medicina, que eram caros, tá? Ele dá a escritura da própria casa, passa para o nome dela, e ela nunca é satisfeita, ela sempre quer mais e quer mais. Ele, mas eu não tenho nada para te dar. Não, eu soube que seus pais têm uma casa muito boa, né, nas margens do rio lá. Não, mas é a casa dos meus pais. Não, mas não sou eu que estou pedindo, entendeu? E ela ia naquela manipulação, entrando na mente dele, assim, totalmente, tá? E ali ele não resiste. Ele passa a escritura da casa dos pais e, pior, passa para ela a tumba dos pais, aquela sepultura que eles passaram a vida toda investindo para morrer ali com dignidade. Ele passa para ela também. O que ela faz? Logo que ela se dá por satisfeita, logicamente que ela dá o fora nele, né? Expulsa, manda os empregados dela expulsarem ele da casa, e ele fica ali não só sem nada, mas também sem nenhuma dignidade. Ele não tem coragem mais nem sequer de olhar para os seus pais. Ele está ali no fundo do poço, tá? Ele realmente vai no mais baixo que uma pessoa pode chegar. Quando ele vai ao encontro de seus pais, ele vê então que seus pais haviam morrido sei lá, que de desgosto, alguma coisa assim, pelo acontecido, né? Mas ainda assim eles perdoam, tá, o Sinué, eles deixam uma carta ali pro Sinué, dizendo que eles abençoavam, que eles sabem que ele foi perdido, né? Que ele foi enfeitiçado quase que, né? Então, que eles perdoavam, que estava tudo certo, que a morada deles estava em outro lugar, meio que saindo dessa questão filosófica, tá? Do pós-morte ali, como dos egípcios, né? E ele ali então precisa dar um destino digno ali para aqueles corpos dos pais, né? De acordo ali com as tradições deles, né? Então é isso que ele vai fazer. Assim como havia a casa da vida, também existia a casa da morte, que era um local assim onde havia aquele processo de embalsamento dos corpos. Tinha toda aquela ciência, aquela arte, na verdade, né, que ficou assim, que marcou muito a cultura egípcia, mas ali era um local horrível, onde só iam trabalhar pessoas assim que estavam totalmente à margem da sociedade. Eram pessoas que tinham sido presas, tá?
aquelas pessoas realmente exilados, assim, o pior, a escória da sociedade é quem ia trabalhar ali na casa da morte e aprender aquele ofício. E ele estava com tanto remorso pelo que ele havia feito que ele se oferece para trabalhar lá, tá? Ele quer meio que se punir também. E ele, em troca então de poder embalsamar e de preparar os corpos dos pais, ele se oferece para trabalhar lá durante um período. Então ele passa esse tempo lá, meio que num período assim punitivo mesmo, tá? Consegue ali fazer aquele processo todo com os corpos dos pais até finalizar ali todo o processo. Passa meses lá, tá? Passa um tempo e até que ele consegue então enterrar os corpos dos pais dignamente. Só que durante esse período que ele estava afastado, o faraó precisou dele, tá? Em casa. E uma das filhas do faraó ficou doente, chegou até a falecer e ninguém conseguia contato com o Sinué. E isso assim despertou a ira do faraó e ele acabou tendo que ser exilado, porque ele estava sendo perseguido. Se ele aparecesse de novo ali na cidade, ele seria preso, né? Então receberia ali alguma punição, né? Então ele teve que se exilar. Então ele, juntamente com seu servo, ele parte ali, pega um navio, tá? E eles vão então seguindo sem destino, tá? Vão embora e vão seguindo ali para outras civilizações, outras nações. E ali começa então uma fase da vida dele que é contada com mais detalhe no livro, tá? O livro narra todas as aventuras dele em todas as nações que ele vai passar, todos os países, vai para a ilha de Creta, vai pro reino dos hititas, né, que eram os grandes inimigos dos egípcios e que estavam ali mais ou menos com uma trégua, tá? Então ele vai ali viver grandes aventuras até que depois de muito tempo, sei lá, uns 10 anos, ele resolve voltar ali para Tebas, tá? Pro Egito. E durante esse período, ele se tornou um homem muito amargo também, né? Ele assim, se penalizava muito pelo que ele tinha feito e não seguiu aquele propósito de cuidar dos pobres. Ele passou a atender os ricos, então ele se torna um homem muito rico também, tá? E, inclusive, ele, quando está atendendo ali dos chefe, ali um general hitita, quando ele termina o atendimento, que ele vai pedir o seu pagamento, ele pede uma espada deles ali, porque ele já tinha percebido que eles tinham descoberto um outro tipo de metal, que no caso ali era o ferro, tá? Que estava na passagem, né, da idade do bronze para a idade do ferro, e ele percebe que os hititas estão armando ali um grande ataque contra o Egito. E aí então ele resolve voltar, ali já um homem muito rico, ele volta para o Egito para procurar o seu amigo Horemheb e avisá-los. Olha, ele encontra, né, o Horemheb e fala, olha, os hititas estão vindo, eles têm um armamento muito mais avançado, e né, ele mostra ali a espada que ele tinha, e até que eles resolvem então ir falar com o faraó Akhenaton sobre essa questão, mostrar ali a espada também. E aí eu vou entrar então brevemente, tá? Porque o Akhenaton, ele merece, sei lá, um vídeo ou até mais de um dedicado a ele, porque ele foi muito especial. Mas, falando brevemente sobre o faraó Akhenaton, então. Ali o Egito, todo mundo sabe que venerava muitos deuses, né? Entre o maior deles seria Amon, né? Amon-Ra. E o Akhenaton, ele tem ali uma revelação, tá? Alguma coisa acontece com ele que ele passa a venerar somente um deus, né? Vem com essa questão do Deus único, que depois seria similar, tá? Não é o mesmo Deus, obviamente, mas muito similar ao Deus dos hebreus, que é hoje em dia o nosso Deus cristão, mas ele foi um precursor dessa questão do Deus único, tá? Que seria o Deus Aton, tanto que o nome dele não era Akhenaton, era um outro nome
e que ele muda para Akhenaton em honra, tá, em homenagem ao deus Aton, que no caso era o deus do círculo solar. E nesse processo, ele se torna assim um faraó muito contra a violência, tá? Um faraó assim, bem good vibes, bem tranquilo, muito diferente, não tinha nada de bélico, de guerreiro, como vinha de uma tradição egípcia, né? Ele se casa com a Nefertiti, né, que é uma figura também histórica muito conhecida, né? Uma das mulheres mais belas da antiguidade era a sua esposa, e eles resolvem então montar ali uma cidade, fazer uma cidade, uma nova capital do Egito, totalmente adequada, voltada para a adoração do deus Aton. Só que isso despertou muitos problemas ali entre os sacerdotes, né, os antigos sacerdotes, que todos eles perderam relevância, né, perderam prestígio, não tinham nem sequer mais necessidade, né, porque não tinha todos aqueles rituais ali para os outros deuses, né, e também enfraqueceu muito militarmente, porque ele não queria saber de guerrear, ele achava que ele tinha feito ali um acordo com a princesa hitita e que não haveria guerra, totalmente equivocado, né, e quando o Horemheb tenta avisar, e ele fala, não vou lutar, não vou fazer nada, né, a gente tá, sei lá, tá nas mãos de Deus. Ali então começa uma conspiração, eles ficam preocupados com essa questão do destino do povo egípcio, né, o destino do país, e eles se juntam ali, os sacerdotes com a parte militar, né, a parte religiosa com a parte militar, Horemheb, e pedem inclusive a ajuda do Sinué, tá, para montar ali uma conspiração contra o Sinué. Ele se recusa, tá, ele não quer fazer parte disso. Ele, assim, era um amigo, né, do Akhenaton, ele não concorda, mas em determinado momento ele se vê também forçado. Ele entende que aquela situação colocaria em risco, né, toda o futuro ali do povo egípcio, e ele acaba também, então, fazendo parte, meio contra a vontade, dessa conspiração contra o faraó Akhenaton. E assim acontece, né? Ele vem a ser envenenado ali, né? E quem assume no seu lugar ali no filme, né, na história, seria o próprio Horemheb, que vem a ser um faraó que é o último dessa dinastia antes da dinastia dos Ramsés, né? Quem o sucedeu ali foi o faraó Ramsés I, e aqui na história, então, ele passa direto do Akhenaton para o Horemheb. Na verdade, ali ainda teve outros faraós, né, entre eles, inclusive o próprio Tutankhamon, né, que era um rei criança, um faraó criança. Um dos sacerdotes também, que era o Ai, que eu acho que era sogro do Akhenaton, tá? O pai da Nefertiti também vem a ser um dos faraós ali. Teve uns outros dois também, muito breves, tá? Mas aqui eles fazem essa transição, então, do Akhenaton direto para o Horemheb. O livro, tá? O original, é de um escritor finlandês chamado Mika Waltari, e é um escritor assim muito conhecido, tá? E esse livro realmente fez muito sucesso. Ele foi escrito em 1945, né? No ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. E existe ali um paralelo entre essa história e a própria história da Segunda Guerra, onde todos esses países por onde o Sinué teria passado, né, seria então um equivalente aos países que fizeram parte da Segunda Guerra, tá? Inclusive o reino ali dos hititas, tá? Seria a própria Alemanha, tá? Mas isso é uma teoria que eu precisaria entender com maiores detalhes para explicar, tá? Mas só a título de informação existe também essa correlação, tá? Entre a história do egípcio e os países ali que participaram da Segunda Guerra. Bom, e por que esse filme ele tem essa conotação religiosa, tá? Por que estaria então ali na seção de filmes bíblicos, né?
quando na verdade a história original, o livro, não tem nada a ver, traz essa questão, né, do Akhenaton, do Deus único, mas não é sobre isso, tá? A história é sobre, é isso também, mas muito, muito, muito mais, tá? Mas aqui no filme ele se atém muito a essa questão, tá? Ele traz aqui uma mensagem, além dessa questão religiosa, tá? Do Deus único, ele traz uma mensagem que eu achei muito legal, por isso que eu acho que também é muito válido assistir ao filme mesmo sem ler o livro, que é a questão ali do que é importante na vida, porque o Sinuhe, em determinado momento, além da ilusão ali com aquela mulher, né, que o enganou, ele também vai em busca depois de fortuna, de aventuras, só que ele percebe em um determinado momento que a felicidade estava mais próximo do que ele imaginava e ele nunca percebeu. Havia ali uma outra mulher também que gostava muito dele, gostou dele a vida toda, que é a Merit, e uma moça simples que sempre esteve ali disposta a ser sua esposa, né? E ele, quando tudo teria passado, ele fala, meu Deus, como é que eu deixei passar ali a minha verdadeira felicidade, né? Onde eu poderia ter encontrado a paz, a tranquilidade. Não, eu fui buscar a fortuna, fui buscar prestígio, fui buscar, né, fama, e nada disso era importante, nada disso me trouxe, preencheu ali aquela busca, né, pela felicidade. Então o filme traz aqui também essa abordagem, tá, desses valores, né, o que é importante realmente na vida. Agora, o livro, meu Deus, eu recomendo muito que vocês leiam, né, para quem gosta desse tema. Traz muitas aventuras, traz muito conhecimento de outras civilizações, tá? Ali Creta, né? E outros países também. Não vou conseguir me lembrar de muita coisa, como eu disse, já faz mais de 20 anos que eu li, mas ficou muito marcado na minha mente. A Nefer também tem uma situação em que ela vai parar na casa dos mortos, é onde eu falei que ela tem a virada, né, da vida dela. Inclusive no filme ele traz essa questão da vingança também, tá? Porque todo esse tempo ele sonhou com o dia que ele ia encontrá-la de novo para poder se vingar. E quando esse momento chega, ele fala, olha, não senti nada, sabe? Senti pena, senti um vazio, senti tristeza. Então não valeu a pena ter alimentado aquele desejo de vingança durante todos aqueles anos, né? Então ele traz muito essa questão. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, com essa recomendação para o filme O Egípcio e também para o livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.